Esses dias circulou pela internet o discurso de um pastor que diz o seguinte: quer impactar o mundo com sua religião? Então, em vez de prender o cabelo, prenda a sua língua. Em vez de aumentar o tamanho da sua saia, alargue o tamanho do seu coração. Em vez de condenar pessoas ao inferno, ajude-as a alcançar o céu. Sim, disse o pastor, pare de ler a Bíblia e passe a vivê-la. Pare de profetizar e torne-se a profecia. Pare de lutar contra o diabo e passe a lutar contra a injustiça. Pare de orar e passe a agir. E prosseguia: ninguém muda o mundo na vigília, mas dentro da favela. Você quer mesmo impactar a sociedade com a mensagem de Jesus? Então, em vez de abraçar os irmãos ao final do culto, ao final da reunião, abrace indigentes, invisíveis sociais. Em vez de tomar a Santa Ceia com pão e vinho, seja pão para o faminto e derrame o vinho da alegria na vida dos depressivos. Em vez de dar dízimos ao templo, dê assistência ao pobre. Em vez de cantar canções de artistas gospel, seja a canção que acalenta os órfãos, consola as viúvas. Se você fizer isso, dizia o pastor, então eu passarei a acreditar na mensagem que você anuncia. O texto foi replicado muitas vezes, recebeu elogios de cristãos e até mesmo de pastores. Alguns pastores disseram que amaram o texto. Superficialmente, a fala parece muito bonita, parece a expressão de um coração amante, apaixonado pelo pecador, cuja ética seria o padrão para a igreja. Contudo, um pouco de atenção, na verdade, revelará um coração amargurado contra alguns setores da igreja, aqueles constituídos de pessoas que ainda observam usos e costumes, e aqueles que veem nas Escrituras a sua regra de fé e de prática. Poderá até parecer para os incautos que esse tipo de discurso brotou do coração de um pastor que é exemplo dos fiéis e cuja igreja não tem em seu seio pessoas falhas, erradas, desviadas, pecadores de todo tipo. Ora, em primeiro lugar é preciso recordar que a igreja perfeita é somente a igreja triunfante, mas nós, a igreja militante, ainda lutamos contra todo tipo de tentações. Em segundo lugar, uma igreja que não tenha em seu rol de membros crentes carnais, meninos na fé, já perdeu a capacidade de atrair novas pessoas, porque é nesse estado que as pessoas chegam à igreja. E muitas permanecem assim durante muito tempo, às vezes sendo tratadas em áreas que nós não enxergamos. Entretanto, o que mais surpreende numa redação assim, atribuída a um pastor e corroborada por outros, é que ela várias vezes se mostra contrária às Escrituras. O texto ao que eu me referi diz assim: pare de ler a Bíblia e passe a lê-la, ou melhor, e passe a vivê-la. Pare de ler a Bíblia e passe a vivê-la. Diferente desse pastor, o salmista escreveu: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. E prossegue:
como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 5 e o versículo 9. O Senhor Jeová disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Josué 1:8. O próprio Deus, reconhecendo que a lei é a sua palavra, e um pastor e cristãos propondo o abandono dela. Você conhece algum leitor da Bíblia que exorte os demais a não lerem? Se o leitor considerar com atenção o capítulo 37 de Ezequiel, verá que o profeta tinha feito tudo o que o Senhor havia mandado, mas a situação, em vez de melhorar, ela piorou. Apesar disso, o Senhor não mandou ele parar de profetizar, mas disse: profetiza outra vez. Ezequiel 37, 9. O texto do pastor de pregação duvidosa prossegue orientando o cristão a parar de lutar contra Satanás. Ele diz: pare de lutar contra o diabo e passe a lutar contra a injustiça. Você imaginou o que seria da igreja e deste mundo se por um dia deixássemos de lutar contra Satanás? O evangelista Lucas registra a luta franca de Satanás contra Jesus. Jesus prevaleceu contra o diabo citando as Escrituras. Ainda quando Satanás usou a mesma tática, Cristo prosseguiu pela palavra. Muito diferente desse pastor estranho que ordena ao seu rebanho: pare de ler a Bíblia. Ao final do embate, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Em nenhum momento o cristão é ordenado a baixar a guarda. Paulo também relata que sofreu enfrentando um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Ainda que a referência comporte a interpretação, a narrativa diz isso mesmo. Porém, a ninguém o apóstolo aconselha parar de lutar contra o diabo. Lucas capítulo 4 e 2 Coríntios 12. O pastor estranho ainda faz um contraponto entre as vigílias e a ação nas favelas, e cita a vigília com demérito. Lembre-se, o Senhor Jesus é um homem de oração. Lucas registrou que o Senhor da igreja passou a noite em oração, que ele orava em particular, que subiu ao monte para orar, que ensinou a orar. Orava de joelhos, orou crucificado. De propósito, eu disse que o Senhor Jesus não era, mas é um homem de oração. É que o escritor aos Hebreus declara que Jesus vive para interceder por nós. Lucas 6, Lucas 9, Lucas 11, Lucas 22, Lucas 23 e Hebreus 7. Conhece uma pessoa de oração que exorta os demais a não orar? O pastor suspeito também ordenou que se deixe de abraçar os irmãos ao final do culto, ao final das reuniões. Chega a ser primitivo, porque a palavra de Deus, mais do que abraçar, diz que nós deveríamos, inclusive, beijar os irmãos com ósculo santo. Está lá em Romanos 16, 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 13 e também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e 1 Pedro 5. Olha só. É possível confiar num pastor que ordena contrariamente às Escrituras? O discurso prossegue puxando
o cristão para fora do caminho e diz: em vez de tomar a ceia com pão e vinho, seja pão para o faminto e seja o vinho na alegria das pessoas depressivas. O discurso é muito bonito, é lindo desde o começo. Faz lembrar o primeiro discurso de Satanás registrado em Gênesis, onde ele diz: Deus é mau, o homem é bom. Ora, o próprio Senhor Jesus ordenou: fazei isto em memória de mim, todas as vezes que beberdes este cálice e todas as vezes que comerdes este pão. 1 Coríntios 11. Depois diz que o cristão deve deixar de dar o dízimo no templo. Para os que insistem que o dízimo é um mandamento da lei, lembre algumas coisas. Sabemos da divindade de Cristo por causa da lei. É possível canonizar o Novo Testamento por causa do Antigo. Depois você pode também calcular quando foi que Abraão deu dízimo, quando foi que Jacó deu dízimo. Você vai ficar assustado. A lei não existia. Na verdade, não existia nem o povo para quem a lei seria dada. Percebe? Agora, eu faço uma proposta. Se você conhece alguém que não dá o dízimo na igreja, mas todo mês fielmente dá 10% de toda a sua renda para os pobres, cumprimente ele por mim. Eu pessoalmente não conheci ninguém assim. Bem, na sequência do texto, aquele pastor estranho propõe ao cristão que, ao invés de cantar canções de artistas gospel, seja a canção que acalenta órfãos e consola as viúvas. Outra vez o ataque ácido aos cantores gospel, como no início fez aquela irmã que usa saia e que não corta o cabelo. Seria estranho pensar num cristão que prefere os de fora no lugar dos de dentro. Mas não é tanto. Se você for estudar a relação de Saul e Davi, você vai ver que Saul gostava mais de Golias. Ele fala assim: você não pode lutar contra Golias, você é apenas um jovem. Golias não, Golias é um guerreiro desde a sua juventude. Bem diferente de Saul, que suicidou, que matou os sacerdotes de Nobe, que perdeu a unção de Deus, bem diferente de todos eles. Davi disse assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. 1 Samuel 17, Salmo 34. Olha, é verdade que muitos de nós somos pecadores dentro da igreja, falhos, esquecidos do órfão, da viúva, desatentos ao grito dos excluídos, insensíveis ao choro do aflito. Mas em nenhum momento isso deve significar que devamos parar de ler a Bíblia, parar de profetizar, parar de lutar contra o diabo, parar de orar, abandonar as vigílias, deixar de abraçar os irmãos, deixar de tomar a ceia do Senhor, deixar de dizimar, deixar de cantar no templo. Olha, se fizéssemos assim e deixássemos de praticar essas coisas para cuidar dos vulneráveis, seríamos aplaudidos pelos movimentos de esquerda, pelos socialistas, pelos comunistas, pela mídia mundial, mas também deixaríamos de ser a Igreja de Cristo. Para esta igreja ele disse: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23,
e 23.